A vacinação já se demonstrou fundamental não só contra a Covid. Mesmo sabendo dessa importância, o Brasil vem apresentando ano após ano queda geral na taxa de vacinação. Para reverter esse quadro, e por iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Saúde lançaram uma campanha de conscientização sobre vacinas. Direto de Brasília, a repórter Lohane Castro tem mais informações para a gente. O Pacto Nacional pela Consciência Vacinal é um compromisso das autoridades a atuar de forma coordenada em todo o país para retomar os índices seguros de cobertura vacinal. Diferente de uma campanha de vacinação, o projeto vai conscientizar a população. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o alinhamento entre instituições poderá traçar estratégias para superar os enormes desafios do SUS. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, houve preocupante diminuição da cobertura vacinal no Brasil de 2013 até agora, com os impactos severos e potencializadores de alto risco à vacinação infantil, especialmente a poliomielite. Os índices apontam riscos reais de reintrodução e aumento de doenças já erradicadas ou controladas, como a poliomielite e o sarampo. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal completa contra a poliomielite em 2021 atingiu apenas 69,26% do público-alvo. Em 2013, por outro lado, a taxa foi de 100%. Já a vacina tríplice viral contra as doenças do sarampo, cachumba e rubéola, aplicada em 2021, foi em 72,93% do público-alvo, referente apenas à primeira dose, e de 51% em relação à segunda. Em 2013, o valor da primeira dose atingiu 100% e a da segunda, 68%. Tá certo, Lohane, obrigado pelas informações. A gente continua falando de saúde. Estados de todas as regiões do Brasil têm registrado aumento nos casos de Covid-19 desde o início de novembro, na comparação com o mês anterior. As informações são da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os especialistas, as causas para essa aceleração são multifatoriais. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a infectologista Larissa Tiberto. Ela está ao vivo aqui para conversar com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre saúde com vocês. Então, doutora, há pouco mais de um ano, a Organização Mundial de Saúde anunciava a chegada de uma nova variante que vinha se demonstrando capaz de se proliferar numa velocidade muito alta, né? A gente está falando da variante Ômicron. E aí, ela conquistou rapidamente o predomínio no mundo todo, causando um aumento recorde de casos. Essa variante, ela continua sendo a responsável por essa alta que a gente vive neste momento ou não só ela? Isso. A variante Ômicron, pela estrutura do vírus, ele ser uma estrutura simples, né? Ele tem muitas mutações e também tem subvariantes, né? Então, hoje a gente tem a BQ1, que ela é uma variante da Ômicron, né? Essa variante, ela tem sim um poder de autoinfecção, né? De contagiar várias pessoas. Só que o que a gente tem visto é que ela é uma variante não tão agressiva quanto aquela cepa amazonense, que matou muitas pessoas, que foram muitas pessoas para UTI, ficaram graves. Então, ela tem uma baixa taxa de letalidade, porém uma alta taxa de infectividade. Ou seja, ela espalha bastante, mas ela não tem uma gravidade elevada. E um ano depois, podemos dizer que a Ômicron já é completamente conhecida pelos cientistas, doutor? Ou ela ainda tem partes ali que geram mistério e desconfiança? Ela tem partes, sim, que geram mistérios e confiança. Inclusive, essa BQ1, né, que é a que está rodando, ela é uma subvariante da variante Ômicron. Então, assim, o vírus ele tem um poder de mutação muito grande, né? Mas ele está vindo muito mais leve e o que contribuiu com isso
foi com certeza a vacina. Né? Então, ela contribuiu para os casos estarem mais leves, estarem mais tênues. Né? Então, eu acredito que o Covid ele veio para ficar, assim como as outras gripes, influenza, que no começo, né, também era muito grave, e depois ficou uma gripe comum, entre aspas, né? Então, ela vai deixar de ser uma pandemia para ser uma endemia. Então, acredito que a gente vai precisar fazer o reforço todos os anos, né? E ela está se comportando ultimamente como uma gripe comum. A gente sabe que o coronavírus e essa variante Ômicron, né, tem uma capacidade muito grande de se desenvolver, de mudar, né, doutora? Quero saber se essa subvariante, a BQ1, que a senhora mencionou agora há pouco, ela também, as vacinas, elas são eficientes contra esse tipo de subvariante da Ômicron também ou não? O que já se sabe com relação a esse tipo do coronavírus? Certo. Então, quando as vacinas foram desenhadas, elas foram desenhadas pela primeira cepa, tá? Então, tem alguns tipos diferentes de vacina. Tem a vacina que é a Coronavac, que ela é o vírus inteiro morto. E tem outros tipos de vacina que são adenovírus geneticamente modificados, né? Então, essas do adenovírus geneticamente modificadas, elas são específicas para a primeira cepa. Só que ela tem cobertura também na Ômicron. Não tanto quanto ela tinha na passada, mas ela ainda tem. Então, ela protege sim. E a Coronavac, por ser o vírus inteiro morto, ela protege sim, igual ela protegia as outras cepas. Certo, doutora. E já era esperado que tantas variantes surgissem? Isso é comum quando a gente fala sobre doenças virais? Isso é comum, né? Tanto é que a influenza, por exemplo, a gente todo ano toma vacina de influenza, porque todo ano ela tem a mutação, né? E até algumas pessoas podem estar se perguntando assim, nossa, mas a vacina está atrasada porque é de outra cepa, né? Como que a gente vai fazer para ter uma vacina dessa cepa agora? Gente, não tem como fabricar uma vacina de um vírus que ainda não existe. Então, o vírus precisa ter a mutação, ele precisa existir, ele precisa infectar para a gente conhecer ele e para a gente fazer a vacina contra ele, tá? Então, essa questão de a vacina foi feita há 1 ano, há 2 anos, sim, é o que a gente espera mesmo, né? Ela tem sim uma cobertura, não 100%, mas tem uma maior que 50%, né? Não sei a porcentagem de todas as vacinas agora com relação a essa nova variante da Ômicron, mas a gente sempre espera o inverno, por exemplo, da América do Norte, né? Ver qual é a cepa que está lá de H1N1 e aí, baseado nisso, a gente faz a vacina para vir no Brasil, porque lá a gripe ela vem antes por causa que o inverno de lá é antes. Então, esse atraso, entre aspas, da vacina é esperado, porque o vírus precisa existir primeiro para depois a gente criar um antídoto, né? Para criar a imunização. Seria bom se tivesse como se prevenir, né? Se adiantar a essa evolução do vírus. Doutora, então a gente pode dizer que o vírus deve continuar mudando? Sim, ele deve continuar mudando e se nós nos comportássemos direitinho, manter o isolamento social, tô gripada, tô com sintomas gripais, não sei se é Covid, então fazer o diagnóstico, ficar em isolamento social, usar máscara, né? Fazer o reforço da vacina, aí sim é possível que ele vá embora. Mas devido à diminuição dos casos, muita gente relaxou aí na questão da vacina, não tomou o reforço, né, que era para ter tomado, e por isso que a gente está vendo essa nova onda.
Essa alta de casos pode se justificar pelo quê? Por exemplo, falta de vacinação, a imunidade que já passou em muitos casos, a pessoa não voltou ali para tomar a dose de reforço. Tem como a gente estabelecer até que ponto cada uma dessas questões é responsável por essa alta que a gente tem registrado? A gente estima que foi por relaxamento mesmo da população, né? Falta de vacina, né? Não que está faltando no governo, mas as pessoas estão falhando em ir tomar o reforço, né? Eu acho que o medo passou e deixou o reforço para trás. Então, é importante, sim, fazer a vacina, é importante tomar o reforço. Agora, voltaram as máscaras, né? Então, eu acredito que retirar as máscaras dos aviões foi um pouco precoce, né? Deveria ter mantido um pouco mais. Então, lavar as mãos, fazer isolamento social quando estiver gripado, né? Quando estiver com Covid, porque muitas pessoas estão pensando assim, mas não está tão forte, não está agressivo, e aí acaba não fazendo o isolamento da maneira adequada, né? Demorando para fazer o diagnóstico e não isolando, e aí passando para mais pessoas. Então, tá com sintomas gripais, é importante fazer o diagnóstico. Se for o Covid, fazer o isolamento social. Se não for Covid, for uma outra gripe comum, é importante usar máscara, né? Também não ir para aglomerações, lavar as mãos, ter todas as boas práticas de higiene respiratória. Manter um distanciamento das pessoas, pelo menos 1,5 m, né, de distância. E com relação às doses da vacina, muita gente já está perdida com relação a isso, já se esqueceu quantas doses tomou e se já está na hora de refazer a aplicação, virou aquela bagunça. Qual a orientação para essas pessoas? As pessoas devem procurar o posto de saúde, devem procurar o aplicativo do governo para ver se já está lá registrado quantas doses ela tomou? Qual a orientação com relação a isso? Ela pode tomar novamente a vacina se estiver na dúvida? Então, a orientação é que ela vá ao posto de saúde em que ela tomou a dose da vacina. Provavelmente lá vai estar registrado. No momento que a gente tem a vacina, ela dá um papel para a gente, né? Esse papel da carteirinha de vigilância epidemiológica. Então, procurar o registro desse papel também, né? Que é uma carteirinha de vacina, lá vai estar escrito. E o terceiro recurso realmente é o aplicativo. Então, se um falhar, a gente tem os outros, né? Então, se não guardou o registro, né? O papelzinho, tem o aplicativo. Se o aplicativo não está conseguindo entrar no aplicativo, ela pode recorrer à unidade em que ela foi vacinada, que lá tem o registro. Doutora, pode acontecer de no futuro o vírus mudar tanto que se torne uma outra doença que não responda às vacinas mais? É imprevisível falar, né? Eu acredito que a gente vai ter, sim, que mudar as vacinas, né? Assim como a gente muda todos os anos da influenza, por exemplo, né? Então, a gente vai atualizando essas vacinas. Agora, ela voltar a ter uma mutação importante e voltar a ser tão agressiva quanto ela era no passado, isso é impossível dizer, né? Tomara que não, mas a gente não consegue prever aí as mutações do vírus. Vamos reforçar então, né, aqueles cuidados que a gente já conhece bem, mas que têm se mostrado muito eficientes contra essa doença que a gente fala aí da máscara, higienização, evitar aglomerações, mesmo que não seja obrigatório, né, doutora? Em alguns lugares ainda não é obrigatório a gente usar máscara, por exemplo, mas se a gente sabe que vai ter uma ocasião ali de aglomerações, é importante a gente estar sempre nessas situações usando a máscara de proteção. E a questão da higienização das mãos, né? Acho que isso também é algo básico, mas que a gente precisa se lembrar e lembrar também quem está acompanhando a gente, né? É verdade. Então, eu oriento vocês, principalmente agora, nos jogos da Copa, que às vezes reúne a família em casa ou vai assistir em algum outro lugar.
se tiver com sintomas gripais, é preferível assistir sozinho, né? A gente não pode colocar outras pessoas em risco, a gente não pode colocar a nossa família em risco, né? Então, tá com sintomas gripais, fica em casa, reservado, né? Não vai chamar a família para passar para a família essa gripe, porque ela vem se comportando de uma maneira mais tênue, mais leve, mas é impossível saber como que ela vai reagir no organismo de cada um. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, olha, pensa no leite. Tem gente que não pode tomar leite, que tem diarreia. Tem gente que, se tomar a mesma xícara de leite, tem problema respiratório. E tem gente que, se tomar a mesma xícara de leite, não acontece nada. E o leite é um alimento, aparentemente inofensivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada indivíduo é único. Cada organismo é diferente. Então, não é porque o Covid vem se apresentando de uma forma leve em uma pessoa A, que ela vai ser leve na pessoa B. Então, a gente tem que ter esse senso de coletividade mesmo, né? Lavar bem as mãos, ou com sabão ou álcool em gel. Sempre quando for, né, se estiver tossindo, espirrando, né, se proteger o rosto, né, usar máscara e ficar longe de aglomerações. Tá ótimo, doutora Larissa Tiberto, infectologista. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gostaria de desejar uma ótima semana a todos, que todo mundo se cuide, pratique aí as boas práticas de higiene, para a gente acabar com esse Covid e não ter mais variantes. É isso aí. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu?